Mais uma vez, aqui estamos para mais uma aula, mais um pouquinho de ensinamento e aprendizado. Eu aprendo daqui e você daí. Hoje nós vamos falar sobre o esvaziamento da zona umbralina. A gente ouve falar tanto que o umbral está sendo esvaziado, o umbral está sendo esvaziado. Então vamos ver o que está acontecendo, como tudo funciona, né? Para a gente ter uma noção e aprender também com a espiritualidade. O umbral está sendo esvaziado ou transformado? É a questão. Sim, segundo a visão espírita, não no sentido de desaparecer, mas porque o planeta Terra está entrando na era de regeneração e os espíritos exilados estão sendo movidos para outras dimensões ou colônias, enquanto equipes espirituais atuam intensamente, limpando e resgatando as consciências que buscam uma reforma íntima e uma elevação vibratória, transformando essas regiões densas em locais de aprendizado e purificação. O que significa esvaziamento? A gente sabe que está tendo uma mudança lá, que está sendo removido. Então vamos entender, a Terra está evoluindo para um plano mais elevado, exigindo que espíritos atrasados sejam relocados para outros mundos de expiações e provações. E muitos espíritos estão sendo exilados e transferidos para outras regiões para sua evolução. Então, está tendo uma transformação, vamos dizer assim, dessa zona umbralina, como a gente diz. Limpeza e resgate. Como está sendo feito essa limpeza e esse resgate? Os trabalhadores espirituais atuam no umbral, promovendo chuvas e tsunamis, sim, fluídicos, para limpar energias densas, resgatar espíritos, transformando-os em um local de purificação e aprendizado e não apenas de sofrimento. Vamos entender um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho do sol, porque nós falamos da água, né, da chuva, dos tsunamis. Vamos falar do sol. O sol desempenha um papel fundamental na limpeza das criações mentais inferiores e na renovação da energia mental. Ele é um agente poderoso de limpeza energética, vitalidade, desintegração de formas, pensamentos negativos que são larvas astrais e miasmas. Então o Sol é visto como um centro de gerador de vida que atua na purificação de ambientes e mentes. Larvas astrais e miasma são formas, pensamentos criados por mentes descuidadas, né? Essas vibrações densas geram ao perispírito, corroendo o astral e causando desequilíbrios físicos e emocionais. Aqui nós não temos as larvas, essas são astrais. Você não vê, mas elas estão ao nosso redor. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Como que acontece? Essas larvas e miasmas são formadas por pensamento criado por mentes descuidadas, como eu disse, que são alimentadas por sentimentos como raiva, inveja, tristeza, ódio e vícios, e alguns mais ainda, que são muitos. Essas vibrações densas aderem ao perispírito, como eu disse para vocês. A limpeza do sol, a exposição solar, bem como a oração e o evangelho no lar, ajudam a queimar ou desintegrar essas energias densas. Os pensamentos de amor
serviço ao próximo atraem espíritos protetores que também auxiliam dissolvendo essas larvas astrais. O Sol atua como um grande agente de higienização, desintegrando o que é denso, restaurando a vitalidade tanto na Terra com as larvas astrais, quanto simbolicamente na transmutação mental do umbral. Então, gente, aqui como temos as larvas astrais, imagine os bichos que tem no umbral, que são muito maiores, e são criação mentais das mentes doentias, enfermiças, com pensamentos negativos, de ódio, vingança, rancor, vício, todos esses sentimentos ruins, inveja, vingança. Então, ele gera com a sua mente negativa formas, pensamentos, como nós falamos. A passagem pelo umbral, porque o umbral, gente, nada mais é do que uma passagem. É um processo de purificação do espírito, toma consciência de seus erros, e a chuva espiritual ajuda a dissipar ilusões e acelerar a reforma íntima, permitindo a elevação. Quanto tempo um espírito fica no umbral? Depende de cada um. A partir do momento que a pessoa começa a entender os seus erros, se arrepende, começa a ter pensamentos de uma elevação, de uma energia, uma frequência vibratória maior, ele consegue ser resgatado da zona umbralina. Como que isso acontece pela frequência vibratória, como eu disse para vocês? A mudança de um estado mais elevado exige modificação de padrão vibratório. A oração, o arrependimento, a vontade da mudança são chaves para essa transformação, para sair do umbral. Então o espírito está do lado de lá, está perdido, então, lá para certa hora ele desperta, ele fala: não, o que eu estou fazendo comigo? Eu acredito em Deus, eu vou orar, eu vou pedir ajuda, eu vou arrepender dos meus erros. Quando isso acontece, é um momento do socorro, Porque nós nunca estamos desamparados, hein, gente? Até mesmo na zona umbralina, nós temos o socorro. O umbral não está sendo destruído, gente, e sim processado, transformado pelas forças espirituais. Com muitos espíritos sendo relocados, como eu já disse para vocês, e resgatados. Alguns, mesmo perversos, eles estão saindo dessa região por vontade própria. Eles mesmos pedem que querem sair, os mentores estão tirando, exilando ou mandando para onde ele tem a mesma faixa vibratória, o mundo que ele vai habitar daqui para frente, Então, o que acontece? Esses espíritos que estão presos à matéria, que têm baixo psiquismo, permanecem, mas podem ser socorridos e transmutados, como a gente disse aqui. O umbral não está sendo destruído, como eu disse para vocês. Agora, existe o ambiente hostil, a parte do umbral, que é uma parte mais densa, que é o grosso umbral. É descrito como a zona sombria, fedorenta, fria, onde a chuva muitas vezes intensifica o aspecto de lama e pântano. Ele se vê no meio daquela lama. A chuva no umbral, ela funciona como um mecanismo de limpeza magnética e energética. Tempestades são frequentes e ocorrem para limpar o ar, o solo, carregando detritos mentais negativos, tornando o ambiente marcado pela lama e escuridão menos insuportável aos espíritos habitantes daquele local. As tempestades de chuvas e raios no umbral ajudam a dissipar os excessos de vibrações negativas acumuladas no ar e no solo daquela região. A chuva faz parte das tormentas magnéticas, uma consequência de ações de pensamento dos espíritos apegados, exigindo como parte de um processo de expiação e ao mesmo tempo um alívio temporário ao ambiente. Quer dizer, quando cai aquela chuva, gente, mesmo que ele se apavore e tudo mais, dá uma calmaria, dá uma aliviada, na situação. O umbral não está sendo vaziado, não está vazio e não é um local físico, vamos entender, que possa esvaziar-se
e sim uma condição vibratória existencial de desequilíbrio. A nossa mente é muito poderosa, a gente tem falado isso, que nossa mente é criadora e ela cria a realidade que nós desejamos para nós. Se eu só penso e tenho pensamentos ruins, eu só vou criar formas ruins. Na visão espírita, ele persiste enquanto houver almas em desalinho emocional, apegos ou remorsos, servindo como região de transição para ajuste espiritual. Olha que legal! É muito bom porque o Espiritismo ele nos esclarece, né? Ele nos elucida de muita coisa que a gente fica assim, meio que perdida sem entender. Então ele não é um lugar físico, vamos entender, e sim um estado mental espiritual acessado por afinidade vibratória. Funciona como uma zona de tratamento e aprendizado para os espíritos que necessitam desapegar das ilusões, não sendo um castigo eterno, não é para sempre, gente. Espíritos dedicados atuam na região para auxiliar o resgate daqueles que desejam melhorar, embora alguns permaneçam por livre vontade devido aos apegos. Tem aquele que gosta de estar lá. Elevação vibratória é a saída dessa condição e ocorre como a reforma íntima, oração, modificação de padrão mental do indivíduo. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa luz, né, do entendimento, ela consegue ser libertada ou resgatada dessa região. Portanto, enquanto houver consciências de baixa frequência vibratória após a morte, o umbral continua existindo como zona de amparo e reajuste. Para Chico Xavier, o umbral não é um lugar de castigo, ele dizia, mas um espaço de transição onde a alma, ao desencarnar, encontra o reflexo de tudo que cultivou a vida inteira. Em mundos como a Terra, o umbral existe e é bastante populoso, é bem populoso. Embora a gente sabe, com essa era da transição, está sendo removido, muitos espíritos estão sendo encaminhados, alguns exilados, que são mais perversos, outros levados a tratamento para o processo reencarnatório, né? Então ele fala dessa forma: em mundos como a Terra, o umbral existe e é bastante populoso, habitado por espíritos de vibrações negativas, como o desespero, o ódio e o apego material. Em mundos superiores, onde a moralidade e a evolução espiritual são avançadas, o umbral, como é descrito na Terra, tende a não existir mais, porque os mundos que vão evoluindo, ele tem um espírito mais elevado que não tem esses pensamentos ruins, que gera essa energia ruim, criando essas criações mentais e esses ambientes de tormento pelas nossas próprias mentes. Então, cuidado com o que você cria, eu sempre digo, né? Cuidado, a mente é poderosa. Então, isso ocorre porque o umbral é criado e alimentado por pensamentos e emoções dos próprios habitantes, criada pela baixa vibração do coletivo. Então, a nossa Terra está impregnada de miasma e de larvas astrais, vamos dizer assim. Por quê? Porque a maioria do ser da humanidade, ele é maldoso, ele só tem pensamentos ruins, ele pouco se identifica com a luz, com a paz, com o amor, né? Não quer o bem do seu próximo, é maldoso, e essas energias afetam a nossa psicosfera. Zonas de sofrimento é um ambiente denso e escuro, configurado pelas mentes de espíritos que habitam, né? E que têm seus próprios medos, culpas e desequilíbrios. Existe também cidades trevosas, cidades, gente, inteira, populosa, cheio de espíritos. Existem regiões mais densas, conhecidas como cidades trevosas, ou colônias de reajuste, que são aglomerados de espíritos que ainda dedicam o mal e a rebeldia. Então eles ficam, né, nesses lugares que a gente vai estar explicando, organizando-se em forma de hierarquia. Gente, eles têm uma organização no umbral que a gente não tem aqui, se você parar para pensar. Tem hierarquia, tem o chefe, o que manda, o que controla, o que manipula, o que usa, o que escraviza. Tudo, gente, que vocês possam imaginar, tudo ali tem uma regra. Então, é complicado, né? Então, existe essa organização. Mas nós não estamos largados, porque somos filhos de Deus,
né? Então existe mesmo nesses locais os postos de socorros, como a Mansão da Paz e a Casa Transitória, situado nessas esferas inferiores, mas que funcionam como núcleos de auxílio espiritual, postos avançados para resgatar os espíritos sofredores. Extensão, o tamanho dessa zona umbralina, que essa pergunta, de que tamanho que é o umbral, né? Gente, acredita que essas zonas, né, a espiritualidade fala, cercam todo o planeta, existindo em diversos locais, não se limitando a uma locação geográfica específica, mas sim a afinidade daquele povo, daquele continente, daquela região, é o agrupamento pela faixa vibratória. Você sabia que as colônias espirituais estão no umbral? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou morrer, eu vou para o nosso lar, eu quero ir lá para a colônia não sei da onde, que são várias, né? São muitas, catalogadas aqui em cima do Brasil, parece ter mais de 57. Eu fiz um vídeo, uma aula que eu falo, né? Então o umbral é dividido em 4 esferas, gente, só para vocês terem uma ideia. Na quarta está, por exemplo, a colônia espiritual Alvorada Nova, sobre as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Cubatão. A terceira, por exemplo, é a colônia espiritual Nosso Lar, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Além das colônias espirituais, existem postos de socorros das mesmas que estão nas primeiras e nas segundas esferas. Então, 1, 2, 3, que é a crosta, e o sub, né? Tem o sub também, o subsolo, né? Então, como é que funciona, né? As colônias e os postos de socorro espiritual têm muros altíssimos como proteção energética, para evitar o ataque, porque está muito perto, né? Então, essas colônias, elas têm que ter uma proteção. Todas as colônias espirituais são postos avançados dos planos superiores. Então, nós não estamos abandonados nem quando estamos no umbral mais denso. Então, o umbral grosso é esse que fica, porque tem a crosta e o subsolo, que é o grosso, né? Depois tem o umbral médio, que é nas primeiras esferas espirituais, e o superior, que é a transição para colônias mais superiores. Então a gente sabe que existe, né, na crosta, subsolo, acima e mais acima um pouco. Então são as 4 esferas, né? Bom, nós falamos que tanto a água como o sol, criado por Deus, é uma energia de limpeza energética, né? E assim, o sol vem, ele atinge a certas partes onde tem sombra. Vamos supor, numa caverna, em algum lugar, o sol não consegue penetrar lá para dentro, né? Não é assim? Mas ele, quando você sai para tomar sol, que se você tiver algum tipo de lago, que geralmente a gente tem, o que acontece pelas próprias vibrações nossas, pelos nossos sentimentos que nós geramos, ou por esse sentimento dos outros, ou dos lugares que nós frequentamos, que são de baixa densidade e a energia é muito pesada, com essas larvas astrais que impregnam o nosso campo perispiritual. Então, se a gente conseguisse ver, tá cheio de larvas. Esses bichinhos, né? Ainda bem que a gente não vê, porque senão ficava apavorado. Então, o sol é uma forma de você queimar. Então, tomar banho de sol é ótimo, gente. Não fica enfiado dentro de casa, não. Choveu, fez um solzinho? Vai lá tomar um solzinho, que é ótimo. É bom para queimar, né? Todas essas larvas astrais. E a água, gente? A água é impressionante porque a água alcança onde o sol não alcança. Porque a água vem, ela invade, ela sobe e desce. Ela não deixa um cantinho sem limpar. Então a água é uma bênção. O sol é outra bênção. Sem o sol não existiria vida. Sem a água não existiria vida. Então a água e o sol juntamente fazem a limpeza
do planeta, a nossa psicosfera, e também dessas regiões mais densas, onde estão situadas essas colônias umbralinas e o baixo, o grosso umbral. Então, falando dessas larvas astrais que nós criamos e contraímos quando vamos a lugar da vibração muito baixa, que nem tem gente que gosta de boate, aqueles bar, né? Lugares, vocês já sabem, eu não preciso explicar, onde tem o pessoal que usa droga, esses lugares são muito pesados, a energia desse lugar é muito densa. Então, o que acontece? Essas larvas, elas estão tudo ali. Então elas sobem na gente. Então tem gente que às vezes sente uma coceira, vai lá, coça, fala, nossa, parece que um bicho me picou. E olha, não tem nada. A perna, ergue a roupa, coça, fala, nossa, parece que me picaram. Larvas astrais, olha o ambiente onde você anda. Vigie, né? Então, aonde você vai? Você se contamina. O sol é limpeza. A oração, o evangelho no lar, as boas ações atraem os espíritos que nos ajudam a nos limpar de tudo isso, porque nós ficamos impregnados com essas energias negativas e nem sempre pelos outros, às vezes por nós mesmos, né? Como eu disse, pensamento de tristeza, de mágoa, de inveja, de vingança, de ódio, sabe? Rancor das pessoas, falta de perdão. Eu vou ficando impregnada com essa larva. Aí eu começo a ficar densa, triste, fria, sem vontade de viver, nada dá certo e você não sabe por quê. Você está alimentando uma energia péssima, digamos-se de passagem. E muitas pessoas chegam a ser comprometidas no seu físico, porque ela acaba afetando o nosso físico de alguma forma, né? E acabamos adoecendo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Eu fiz com todo carinho para vocês, para que vocês entendam que existe tempestade, tsunami, para fazer essa limpeza na zona umbralina, no planeta, em todo lugar. Então ela vem, a água, é como uma bênção que sai arrastando tudo e levando a sujeira. Não é assim que acontece quando a água passa? Ou o tsunami passa? Ele sobe, na zona umbralina, esses tsunami, ele sobe, que ele lava até os tetos, as paredes, o chão, ele sai arrastando tudo. Aí fica um ambiente por um tempo, daqui a pouco está todo contaminado de novo. Aí a espiritualidade vai e promove de novo essa limpeza energética, que é feita através do sol e da chuva. Então é isso que acontece no umbral, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque acho que ninguém tinha aqui uma ideia, a maioria das pessoas, eu acredito, que existe essas situações, mas nunca estamos desamparados, aonde quer que seja. Eu agradeço vocês pela paciência de estar comigo toda a aula, para aprender um pouquinho mais. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês e até semana que vem com mais uma aula. A gente vai falar, vou dar um spoiler para vocês, sobre a meritocracia. O que é isso? Mérito, merecimento. Nós vamos falar como funciona na espiritualidade e no campo material. A gente vai fazer uma comparação e um estudo sobre isso. Espero que vocês gostem. Deixe o like, compartilhe o vídeo para nos apoiar, indique as pessoas que precisam ouvir e aprender também. Não seja egoísta. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Fiquem todos com a paz de Deus e um bom final de semana.